Sejam bem-vindas ao programa Mulher Fora da Caixa. Hoje eu vou entrevistar a doutora Anne Rampon, delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. Doutora Anne, prazer em recebê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite do nosso programa. Vai ser um prazer falar com você, entender a sua história, como é que você chegou na polícia, enfim. Vamos começar a conversar. Doutora Anne, então, como você decidiu na sua vida fazer um concurso para ser delegada? Então, Débora, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, viu? É um prazer ser reconhecida como uma mulher fora da caixa. Você é, com toda certeza. E eu entrei na polícia um pouquinho por acidente, confesso. Eu falo que é a polícia que me escolheu, porque eu, na época de faculdade, sempre soube que eu queria fazer concurso público. Certo. Eu não me via advogando, fiz direito, mas não me via advogando. E eu achava que ia fazer concurso da magistratura. Na verdade, acabei entrando no judiciário, fazendo outros concursos, era assessora, então me identificava muito, né, com a justiça. E aí comecei a estudar para magistratura. Só que apareceu o concurso da Polícia Civil. E eu sempre fui levada para o direito penal. Então, todos os lugares que eu trabalhei, aqui em Brasília, no Supremo, na Justiça Federal, eu acabava trabalhando em vara criminal. Então, sempre fui sendo levada para esse lado. E quando abriu o concurso da Polícia Civil do DF, eu falei, gente, delegada eu acho que eu seria. Mas na época da faculdade eu falava, eu vou fazer concurso público menos o da polícia, porque eu nunca vou passar no teste físico. Meu Deus. E aí quando abriu o concurso da polícia eu já estava num outro momento de vida, já não era mais uma pessoa sedentária, então eu falei, não, eu acho que sim. Sabe que eu acho que delegado de polícia eu gostaria de ser? Porque eu também já tinha contato com os inquéritos, sabia como funcionava, né? E aí prestei o concurso e foi realmente assim, foi tranquilo, eu acho que era para ser o meu concurso. E aí entrei na polícia e fui sendo conquistada, né, pela polícia. Então foi assim, não foi uma decisão, não, tem gente que fica focado. Sim. Eu acho que é a polícia que me escolheu. O quadro da Polícia Civil do Distrito Federal é composto por 4.755 servidores. Desses, 425 são os cargos de delegado. Dos 425, 343 são ocupados por homens e 82 são ocupados por mulheres. 19,3% dos cargos de delegado são ocupados por mulheres. E como é que foi quando você tomou posse, foi fazer o curso preparatório, começou a atirar? Essa realidade de ser mulher e atirar, ter arma em casa, andar armada, como é que é isso? Eu me senti entrando na polícia no dia que eu fui fazer a primeira fase do concurso, porque eu já fazia outros, mas eu cheguei lá na universidade onde era a prova e aí tava aquelas faixas, sabe, preta e amarela de local de crime, e aí tinha um cartaz assim, candidatos portando armas, favor dirigir-se até o local. Eu falei, gente, eu tô entrando na polícia. E aí me deu esse, né? Então, esse dia foi impactante. Aí depois fui fazendo as fases e o curso de formação é sensacional, porque a carreira de delegado de polícia é uma carreira jurídica, mas também tem toda essa parte operacional, né? E diferente que não tem nenhuma das outras carreiras jurídicas. Então, o curso de formação é realmente assim uma fase essencial, onde você se integra com a cultura, você se adapta, né? Porque tem gente que já era agente de polícia, eu já convivia com esse mundo de armas antes, eu não tinha realmente nenhum contato. Nenhum contato, nada? Não, nada. Você se sente o máximo? É gostoso, eu imagino você aprende sim, eu me a sentiria. gostar. Não, a linha de tiro, né? Quando você tá lá, é assim, é cansativo. Você imagina esse sol, e aí é poeirão, porque geralmente assim é com cascalho no chão, ou então chove, aí você toma chuva, aí você fica ali a manhã inteira, você fica de pé, dói as costas, então... Mas você sai tão feliz, é um negócio tão assim de conseguir fazer uma coisa legal, e tem toda uma disciplina, sabe? É muito gostoso, eu sempre gosto. Ser, imagina. E qual foi a primeira delegacia para onde você foi? Eu fui lotada na Delegacia da Mulher, na DEAN. Foi o meu primeiro... Eu fui lotada, comecei a trabalhar no dia 11 de dezembro, entrei no plantão da DEAN, aí o meu primeiro Réveillon na polícia foi de plantão, na Delegacia da Mulher,
E foi um batismo, assim, né? Imagina. Acaba que muitas mulheres, quando entram na polícia, e mesmo ao longo da sua carreira, ficam nessas delegacias mais especializadas, delegacias de cuidado, que a gente chama de proteção, ou até mesmo delegacia da mulher. Certo. É importante porque a mulher se sente mais acolhida quando ela chega para conversar com uma delegada. Hoje a gente tem delegados na delegacia da mulher também, mas é muito comum a mulher chegar lá e falar, eu quero conversar com a delegada. Ela já espera que vai encontrar uma delegada. E até a lei fala, né, que preferencialmente o atendimento tem que ser feito por mulheres. E como é que foi essa experiência na delegacia de mulheres? Ela é transformadora. É transformadora, né? Por quê? Com certeza. Quando eu entrei na polícia, eu acho que eu tinha uma outra visão sobre todas as questões relacionadas ao feminino e tudo. Eu não tinha essa conexão com o tema, né, que a delegacia da mulher te dá, porque a violência é onde desemboca todo um contexto de violência que a gente está inserido no dia a dia, muitas vezes. Sim. Que em menor é a mesma violência que acaba fazendo com que a mulher tenha menores salários, e é a mesma que leva ao feminicídio, essa desigualdade, sabe? Entendo. Então você começa a olhar para isso com outros olhos, para esse contexto todo com outros olhos, e perceber que só tratar lá a lesão corporal, ou talvez impedir que chegue a um feminicídio, ou aquela mulher que sofreu uma ameaça, uma injúria, enfim, uma questão dessas, não resolve todo o contexto, né? A gente tem um problema pretérito, que é o que gera culmina com essa violência mesmo, assim, criminal contra a mulher. Então, abre os olhos para tudo isso, você começa a estudar mais e vivenciar também aquelas situações, né? É enriquecedor. E é uma delegacia que te coloca, assim, em contato com os conflitos humanos mesmo, né? Você ouve as histórias das pessoas, a história de vida, porque ninguém chega te contando a violência que sofreu sem te contar o contexto em que ela vive. Então, você acaba ouvindo muita história das pessoas e aí não tem como não mudar, não se impactar. Sim. Por isso que é uma experiência transformadora. Exatamente. Você deve ter se deparado com circunstâncias extremamente delicadas que te obrigaram a refletir sobre vários aspectos da vida, da condição humana. Exatamente, principalmente da condição feminina, né? Da condição feminina. E as mulheres que chegam, tem aquela coisa da mulher que chega para denunciar o parceiro e desiste ou se sente coagida, acaba não fazendo isso. Como é que é esse contexto todo de vocês receberem aquela mulher, perceber que ela quer falar, mas ela não consegue falar, ou ela se sente coagida, ela desiste no meio do caminho? Como é que funciona isso? É importante saber que isso faz parte do processo, né? Não é fácil chegar numa delegacia, não é fácil você perceber que você está inserida num contexto de violência, porque hoje até se fala muito mais, mas quando eu entrei na polícia, quase 12 anos atrás, não estava tão em alta o conceito, por exemplo, de relacionamento tóxico, que hoje em dia a gente ouve muito mais e está muito mais difundido aí. Então, a pessoa está inserida nesse contexto e muitas vezes ela nem percebe. Então, até ela tomar consciência, e depois que ela toma consciência, dá esses passos, né, de chegar na delegacia, de se organizar, porque muitas vezes tem muitas amarras, e a dependência psicológica também que ela tem daquele relacionamento. Então, é difícil. O que a gente tem que ter em mente é que tudo isso é parte do processo, e aí é que entra, né, a necessidade de você entender esse assunto para saber que tem que acolher isso também, que isso tudo é parte do processo. Então, é muito comum, realmente, isso. Ela pode ir e voltar, ou mesmo ela faz a ocorrência, retoma o relacionamento. E não quer dizer que ela tenha que terminar o relacionamento, não é isso. A gente não vai dizer o que a pessoa tem que fazer com a vida dela, né? Mas talvez ajudar, se ela quiser sair, tentar ajudar com os meios, ou pelo menos cuidar da parte criminal, porque sim, é um crime e não afeta só aquela mulher, ele afeta todas as mulheres, né? Porque afetou uma, afeta todas, então afeta molda a sociedade que eu quero construir para as minhas filhas, enfim, a sociedade que a gente quer ter. E aí é crime, a gente tem que tratar como crime, obviamente, mas tem todo um contexto também que a gente tem que entender que não é simples, não é simples. E o que você acha sobre políticas públicas voltadas para a segurança e defesa da mulher?
extremamente necessários, né? A gente tem a própria Delegacia da Mulher, é uma política pública, acho que é a mais marcante que a gente tem para esse atendimento, porque mudou, foi um giro quando a gente começou a ter as primeiras delegacias da mulher, a mulher já se sente mais, não, aqui eu vou entrar, né? Toda aquela preparação que ela teve que fazer para dar esse passo, se ela tivesse que ir para quando ela tinha que ir para uma delegacia normal, comum, era mais difícil. Agora que ela tem uma especializada, é mais fácil. Só que a gente tem, a última vez que eu olhei o dado, se não me engano, era 91% dos municípios brasileiros não têm DEAN. Olha só. Então, é muito. Aí você tem cidades como Brasília, tem 2, né? Que a gente consegue dar um atendimento bem amplo. Cidades grandes, capitais, tem mais de uma e tudo, mas tem muitas cidades que não tem. E aí, como chegar nisso, né? E aí, aqui no Distrito Federal, tem uma que considero que é uma política pública bem inovadora, é um projeto que nasceu aqui dentro da polícia, que se chama NUIAM, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. No ano de 2018, quando foi inaugurada a nova sede da 38ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, eu estava delegada adjunta e eu vi uma oportunidade de utilizar um espaço muito amplo que havia na delegacia e que estava ocioso. Aí eu decidi trabalhar com as mulheres em situação de violência nesse espaço. Obtive autorização da chefia e comecei a atender as mulheres nesse espaço privilegiado da 38ª Delegacia de Polícia. Lá nós começamos a trabalhar em conjunto com professoras da Universidade Católica de Brasília, que aceitaram o desafio de trabalhar em conjunto com a Polícia Civil nesse atendimento especializado. Então, nós começamos a trabalhar de uma forma multidisciplinar. Então, havia atendimento psicossocial, atendimento jurídico e o atendimento policial propriamente dito. Nós tínhamos uma psicóloga que fazia um atendimento num consultório e uma assistente social, uma advogada e uma psicóloga que chefiava a equipe e que ficava à frente das demais professoras da Universidade Católica. Assim, nós fomos aprendendo como atender essas mulheres em sede policial de uma forma mais humanizada. A primeira descoberta que nós fizemos foi que as mulheres realmente se sentiam carentes de uma escuta mais especializada. E quando nós propunhamos a elas serem atendidas por psicólogas em consultório reservado, 9 em cada 10 mulheres aceitavam. Elas queriam passar por esse atendimento especializado no consultório de psicologia. Então, nós percebíamos a cada dia que as mulheres tinham realmente uma demanda de um atendimento feito por psicóloga. Depois que elas saíam do consultório, elas iam até nós. E aí nós procurávamos ficar juntas para ouvir a demanda dela em um só tempo. A advogada, a policial e a assistente social. Assim, nós já conseguíamos resolver todas as demandas que aquela mulher tinha ali naquele momento. E quando a coisa foi engrenando, a gente também conseguiu a parceria com o Conselho Tutelar. Então, uma vez por semana, a conselheira tutelar ficava conosco e já também resolvia os problemas que eram relacionados aos filhos dessas mulheres. E assim a coisa foi tomando um tamanho cada vez maior e a gente foi ganhando novos parceiros. A gente conseguiu o apoio de empresários, então a gente conseguiu que o ambiente fosse decorado, que houvesse brinquedos para as crianças. Os próprios agentes da delegacia traziam brinquedos para que as crianças pudessem se distrair enquanto as mães estavam sendo atendidas. A gente ganhou doações de móveis para colocar no consultório de psicologia. E a gente foi tornando aquele espaço muito bonito e um lugar muito agradável de se estar.
E as mulheres foram reconhecendo isso, pedindo cada vez mais acesso a esse núcleo, e a gente resolveu dar o nome de Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, porque a gente percebia que a gente tinha um trabalho muito especializado, integrado, com diversos profissionais. A questão multidisciplinar era muito forte entre nós, a gente sempre juntava os saberes, né? Não havia uma posição de destaque, né? A polícia não era mais importante do que a psicóloga, que não era mais importante que a advogada, que não era mais importante que a assistente social, porque nós descobrimos que nenhuma de nós era tão boa quanto todas nós juntas. E assim o NUIAN ganhou uma proporção maior do que aquela que nós inicialmente havíamos pensado. Eu acabei sendo transferida para a 29ª Delegacia de Polícia, e assim surgiu o segundo NUIAN. Lá eu encontrei uma juíza muito especial, uma promotora muito especial, e nós 3 juntas criamos esse NUIAN no Riacho Fundo. E esse foi o NUIAN que foi institucionalizado pela Polícia Civil, pela nova gestão da Polícia Civil, e que gerou a criação dos demais, porque o NUIAN de Vicente Pires, ele foi a primeira experiência, mas ele acabou sendo fechado, e depois tudo começou novamente no Riacho Fundo, e atualmente ele já foi reaberto e já existem 5 NUIANs no total. A experiência deu muito certo, chegaram parceiros de outras universidades, de associações, de organizações sociais, e todos esses parceiros junto com a gente constroem um atendimento bem diferenciado para a mulher em situação de violência. Acredito que hoje a Polícia Civil do Distrito Federal seja uma polícia de vanguarda no atendimento às mulheres em situação de violência, porque a gente realmente preza pelo tripé, né, de atendimento especializado com qualidade, em lugares extremamente, ambientes extremamente aconchegantes, humanizados, e pela multidisciplinaridade que nós fazemos questão de entregar na hora do atendimento. E, assim, depois de tudo isso acontecer e a institucionalização do projeto, a coisa ganhou uma proporção ainda maior, e hoje o NUIAN está espalhado pelo Brasil. Eu não cheguei a trabalhar nesses núcleos, mas assim, é um trabalho que todo mundo que está na polícia se orgulha muito, né? Então tem a pessoa que idealizou, quem implantou, quem está à frente coordenando os núcleos hoje, mas é uma forma de você não ter uma DEAN. Pode ser que uma cidade não tenha uma DEAN, mas ela tem um núcleo especializado. E aí, mais do que só fazer aquele atendimento policial, a ideia do NUIAN é também dar esse atendimento psicossocial para essas mulheres que estão nesse contexto de violência precisando, né, dessa atenção mais integral, assim. Uhum. E aí esse projeto foi muito elogiado, até pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem inovadora e que é um caminho, né, uma alternativa para a gente enfrentar o problema. O Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NUIAN, é um projeto da Polícia Civil do DF que visa prestar atendimentos diferenciados para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no DF. Atualmente, nós possuímos 5 postos de atendimentos, sendo um em cada DEAN, DEAN 1 e DEAN 2, um no Núcleo Bandeirante, um em Vicente Pires e um no Riacho Fundo. Nosso objetivo é ampliar o número desses postos, de modo que a gente possa dar atendimento a toda a extensão do Distrito Federal. No ano de 2021, nós tivemos mais de 1.000 atendimentos multidisciplinares. No que consiste esse projeto? A mulher comparece à delegacia para efetuar o registro da ocorrência policial. E, quando ela lá comparece, ela já recebe um apoio de uma equipe multidisciplinar, que é composta por profissionais da área jurídica e da área psicossocial.
Então, a Polícia Civil estabelece acordos de cooperação técnica com profissionais e, por meio desses acordos, os profissionais ou os estagiários das universidades, eles prestam esse serviço para essas mulheres. E ali elas contam com o espaço reservado, completamente adaptado para que ela possa estar conversando sobre o problema dela de forma privativa e contando com todo esse apoio que nossos parceiros oferecem. Anne, você já viu que dia bonito que está hoje aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil? Maravilhoso. Então nós vamos dar uma volta, vamos continuar a entrevista sim, tá bom? Vamos. O Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, é uma rede de espaços culturais mantidas e geridas pelo Banco do Brasil com o objetivo de disseminar a cultura para toda a população. O primeiro CCBB foi inaugurado em 1982 na cidade de São Paulo e é considerado um dos principais espaços culturais da cidade e uma das primeiras instituições de São Paulo a ser considerada centro cultural na acepção plena da palavra. Atualmente, o CCBB está instalado em 4 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A sede do CCBB de Brasília é um edifício projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, utilizado inicialmente para a formação de funcionários e inaugurado como centro cultural no ano de 2000. Nele, você poderá encontrar salas de exposição, teatro, cinema, auditório, cafeteria e espaço para atividades educativas. Então, me conta mais sobre as outras delegacias por onde você passou. Eu trabalhei depois da DEAN na Delegacia da Criança e Adolescente, que é a DCA, que é a delegacia em que é encaminhado o adolescente que pratica algum ato infracional, que seria o equivalente a crime, né? Aí ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem todo um tratamento diferente, por isso que também é uma delegacia especializada, também é uma delegacia que trabalha mais nesse contexto de proteção. Porque o adolescente que pratica um ato infracional está precisando dessa intervenção também protetiva do Estado, né? Não é um crime como um outro qualquer, você não pode tratar como um adulto. Depois eu tive mais um tempo na DEAN, de novo, voltei para a DEAN. Isso da violência contra a mulher, todo esse tema de DEAN, ele está sempre na minha vida, você vai ver até hoje. Mas depois desse segundo tempo na DEAN, eu fui para a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E aí já é um outro contexto, é quando a criança ou adolescente é vítima do crime. Nossa, deve ter cada caso delicado. Não, né? Essa é a delegacia que muita gente que fala que não gostaria de trabalhar de jeito nenhum. E é uma que eu entrei na polícia com vontade de trabalhar nela. É mesmo. Porque se você for pensar bem, a criança, ela sempre vai ser vítima. Se o nome dela estiver lá numa ocorrência policial, ela é vítima. Ela é vítima. Mesmo num caso em que algum dos pais, ela está num contexto, né, eles estão num contexto de alienação parental e um dos pais faz uma ocorrência que não é nem verdadeira, aquela criança pode não estar sofrendo os maus tratos que foram narrados, mas ela é vítima de um contexto. Então, assim, e a criança realmente precisa de ajuda também para sair daquela situação, né? Quando ela é vítima de crime mesmo, uma atenção redobrada, um cuidado redobrado. Então, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente eu gosto muito, muito mesmo, tenho um super carinho, mas das 3 é a que eu fiquei menos tempo, porque depois eu já recebi o convite para ir para onde eu estou hoje, que é a assessoria institucional. Anne, me conta agora um pouco sobre o local que você está trabalhando hoje. Então, depois desse meu período, quando eu estava na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, gostando muito, super feliz, um lugar que eu queria estar, recebi o convite para ir para a assessoria institucional. E aí a minha primeira reação foi, não, obrigada, estou ótima, estou feliz aqui. E aí eles insistiram e me explicaram um pouquinho mais sobre a assessoria, né? Falaram, você é perfeita para esse local. Eu falei, gente, Aí eu sempre falo que eles viram em mim um potencial que eu não sabia que tinha, não. Porque a assessoria institucional, o que é? Ela é ligada à Delegacia Geral da Polícia Civil, uma assessoria da Direção Geral,
E a assessoria institucional faz justamente esse relacionamento com outras instituições, também faz assessoria parlamentar. Então, assim, a gente trata de temas macro da polícia ou de assuntos específicos. Aí um dia eu estou tratando sobre a questão do suicídio entre os policiais, depois porte de arma para colecionadores, atiradores e atiradores esportivos e caçadores, enfim, temas, violência contra a mulher, né? Aí os temas vão chegando, avião da polícia, ou então questões mais, discussão do Código de Processo Penal no Congresso, das alterações. Então, assim, isso é muito rico, acaba que me traz oportunidade de conhecer, de estar em ambientes diferentes e abre muito, né, o leque do que eu fazia e traz desafios também, isso é muito legal. Cada desafio é uma oportunidade de aprender e de crescer, né? Por isso que eu acho que a assessoria institucional para mim é um presente, assim, que a polícia me deu. Então você está feliz hoje? Muito, muito, gosto demais. Que bom. Agora me conta uma coisa, você participou de um documentário, não é isso? Chamado Sem Maquiagem? Exatamente. Explica esse documentário. Outro presente que a polícia me deu. Interessante. Um tempo atrás, uma produtora, né, resolveu fazer esse documentário sobre a atividade de algumas mulheres dentro da Polícia Civil. Ele, em princípio, era mais focado na atividade das peritas, da perícia dentro da polícia. Ele tem mais esse enfoque da perícia na rua e mostrando todo esse trabalho mais científico, que é um departamento da polícia, departamento de polícia técnica, que cuida de toda essa parte pericial. Mas ficava faltando, porque a investigação ela tem essa parte pericial e também tem todo o restante, então ficava faltando alguma coisa. E aí, então, no filme ele mostra mais o trabalho de 3 peritas, uma agente de polícia e eu, a delegada, que acabei participando do documentário que se chama Sem Maquiagem. E aí foi uma experiência super legal, né? Porque acabou... enfim, participar da filmagem, tudo, os casos que estão lá são reais, então as coisas, foi muito legal fazer tudo isso, e depois participar, a gente acabou montando um canal para conversar com as pessoas, para dar um pouco de visibilidade ao Sem Maquiagem e comunicar depois quando o filme fosse lançado, mas antes disso, acabaram sendo prestadas informações úteis para as pessoas, e eu fiquei encantada com o feedback, assim, foi sensacional. Ele pediu, não, faz um vídeo, alguém hoje faz um vídeo, por favor. E aí uma amiga tinha me telefonado e falado sobre uma questão que tinha acontecido com ela no elevador. E aí eu lembrei disso, peguei o gancho, fiz um filme curtinho e aí as pessoas adoraram. Eu comecei a receber mensagem de gente assim que eu não falava há um tempão, dizendo, nossa, eu vi um vídeo seu que ficou sensacional. E eu falei, gente, que coisa, né? Então uma coisa que era tão do meu dia a dia, tá no tempo de DEAN, porque ela me ligou por isso, ela falou assim, amiga, elevador de shopping tem câmera? Aí eu falei assim, calma, por que você tá perguntando isso? Ou tem áudio, alguma coisa assim, eu já nem lembro direito. E aí ela me explicou a situação do que ela tinha sofrido lá, enfim, né? E aí eu fiz um videozinho explicando e foi super legal. E depois vieram outros e as outras participantes, as outras colegas também fizeram. E aí depois de tudo isso, teve o lançamento do filme. Uma pena que foi no período da pandemia, então não teve toda a divulgação, não deu para fazer eventos, como era a ideia em princípio. Mas ainda assim foi super legal, né? Eu fui no cinema, falei, gente, eu tô no cinema. Virou atriz. Pois é. Então é muito, muito legal. Aí depois passou na Globo News, no ano passado, na véspera do Dia da Mulher, aquele documentário que tem à noite, acho que 11 horas da noite, enfim, passou Sem Maquiagem. E aí eu tava lá esperando, assim, né? Esperando, ansiosa na frente da televisão. Para passar o documentário. Então foi uma experiência maravilhosa, assim, foi muito legal. Imagino. A polícia só me dá presentes. Tem todo esse lado de triste, de a gente lidar com uma miséria humana, né, que é o crime, e ainda mais com vulneráveis, mas por outro lado tem esses presentes, assim, a gente tem que tirar o que é bom, né? Bom demais. Me conta uma coisa, o que significa para você ser uma delegada? Como é que você se sente? E o que você diria para as meninas, para as jovens, para as estudantes de direito que querem exercer essa função?
Eu recebo essa pergunta, sabia? De vez em quando alguma pessoa me manda uma mensagem: eu tenho uma amiga aqui que está pensando em fazer o concurso, posso passar seu telefone? Eu tenho o maior prazer de conversar mesmo e falar. Não, se você quer ser, seja. É muito legal, é muito rico. Eu sou super grata às delegadas que vieram antes de mim, sabe? E as histórias que elas contam, né? Eu sei o quanto que elas já desbravaram esse caminho. Eu acho que hoje a gente está numa condição muito melhor e tudo, mas assim, a gente ainda tem espaços para abrir. Então venham todas as meninas, todas as estudantes, todas as mulheres que quiserem para a polícia, porque tem muito espaço e não é só nesses locais de cuidado. A gente tem total condição de fazer trabalhos excelentes em outros departamentos, nas delegacias mais tradicionais, e esse espaço ainda tem que ser desbravado um pouco, então podem vir. Anne, eu queria dizer para você por que eu te convidei para participar desse programa. Esse programa, Mulher Fora da Caixa, é um programa que trata de mulheres que são diferenciais para a sociedade. São mulheres que fazem coisas diferentes, interessantes, inspiradoras, que agregam valor social, valor comunitário, valor voltado para várias áreas. Ética, integridade, comprometimento. E eu te convidei porque você é uma delegada, é uma mãe, passou por delegacias extremamente sensíveis, como a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Proteção à Criança. Com toda certeza você deve ter se sentido sensibilizada em vários casos que você precisou acompanhar, e ainda assim você exerce o seu ofício de forma exemplar e tem no seu rosto a feminilidade e a bravura da mulher que escolhe ser diferente e não abrir mão da sua própria essência. Então essa é a razão pela qual você está aqui e porque eu te considero uma mulher fora da caixa. Eu agradeço a sua vinda e sucesso para você na sua jornada. Espero que você conquiste muitos espaços na Polícia Civil, porque precisamos de mulheres como você nos representando nesses lugares. Que linda, obrigada. Eu que fico honradíssima com o convite, agradeço essas palavras generosas. Fico muito feliz mesmo, obrigada e desejo todo sucesso ao programa. O Mulher Fora da Caixa é sobre mulheres reais inspirando mulheres reais.